Eu diria que a única outra coisa que eu ia fazer era uma competição de atletismo. Das Language Not Registered for Generation S7R. As Language Not Registered for Generation H. Language Not Registered for Generation DA. Manhã do dia. Language Not Registered for Generation de Dezembro. Mike Tyndall entrou por uma porta lateral de uma propriedade real em Glasgow e descobriu algo tão perturbador que, em Language Not Registered for Generation Minutos, todo o futuro da Rainha Camila foi colocado sob revisão de emergência. Ao meio-dia, o palácio tomou uma decisão que ninguém achava possível. Camila foi banida para sempre, a descoberta. A manhã começou sem nada de extraordinário. Mike Tyndall, casado com Zara Phillips e considerado um dos membros mais sensatos da família real, fora incumbido de inspecionar uma questão de administração de propriedades em Gatcombe Park, a residência da princesa Anne. O que parecia um favor de rotina, verificar uma confusão administrativa relativa a um depósito, transformou-se no catalisador de uma das decisões reais mais explosivas da história moderna. Mike chegou cedo, com a geada de dezembro ainda cobrindo os caminhos de cascalho. O edifício em questão era um antigo estábulo convertido, supostamente usado para armazenar documentos históricos e correspondências reais arquivadas. Ele tinha os códigos de acesso fornecidos pelo administrador da propriedade de Anne e esperava gastar, talvez, Language Not Registered for Generation Minutos, confirmando se tudo estava devidamente catalogado e seguro. Em vez disso, o que ele encontrou, dentro daquele frio edifício de pedra, desencadearia uma tempestade que chegaria ao Palácio de Buckingham antes mesmo do café da manhã terminar. Entre fileiras de caixas de arquivo, cuidadosamente etiquetadas, Mike notou vários recipientes que pareciam fora do lugar. Eram mais recentes, sem identificação, e estavam numa seção que, segundo os registros oficiais da propriedade, deveria estar vazia. Curioso, ele abriu o primeiro recipiente. Dentro havia documentos financeiros, escrituras de propriedade e correspondências com o selo particular de Camila. Mas não era apenas a presença desses papéis que o alarmava. Era o conteúdo deles. Acordos de transferência de artefatos reais, avaliações de itens pertencentes ao patrimônio da coroa e, o mais preocupante de tudo, contratos não assinados propondo a venda privada de peças de importância histórica para colecionadores internacionais. Mike fotografou imediatamente vários documentos com o celular e contatou Anne diretamente. A resposta dela foi instantânea e inequívoca. Não toque em mais nada. Saia imediatamente. Vou ligar para William. Em Language Not Registered for Generation Minutos, Anne, William e um consultor jurídico sênior estavam analisando as imagens que Mike havia enviado. O clima naquela ligação matinal era carregado de incredulidade e fúria crescente. O que Mike havia descoberto não era um simples erro administrativo. Tudo indicava ser evidência de tentativas sistemáticas e não autorizadas de liquidar bens da família real. Ações que, se comprovadas, constituiriam uma quebra de confiança tão grave que nenhum título, nenhum casamento e nenhuma quantidade de história poderiam proteger o responsável. As Language Not Registered for Generation H. Language Not Registered for Generation. O palácio acionou os protocolos de crise. A segurança foi enviada ao Parque Gatcombe. O depósito foi lacrado e o rei Charles, que se preparava para um compromisso de rotina, foi convocado para uma reunião de emergência que alteraria o curso de seu reinado e de seu casamento de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. Os sinais de alerta. Para entender como a situação chegou a esse ponto crítico, precisamos retroceder alguns meses, a um período em que irregularidades sutis começaram a surgir na estrutura administrativa que envolvia a Rainha Camila. Não se tratava do tipo de problema que gera manchetes ou provoca comunicados urgentes. Eram desvios processuais discretos, pequenos o suficiente para serem ignorados, técnicos o bastante para serem explicados de forma superficial, que apenas alguém com a meticulosa dedicação ao protocolo da princesa Anne notaria, acompanharia e, por fim, se recusaria a ignorar. Tudo começou no final do verão com um resumo de rotina da auditoria do patrimônio entregue ao escritório de Anne.
Esses documentos chegavam com uma regularidade entorpecente, muitas vezes densos em números, notas de rodapé e apêndices com referências cruzadas. A maioria era revisada, iniciada e arquivada em questão de horas. Mas este persistia. Enterrada no meio do relatório, havia uma única linha que mencionava discrepâncias no rastreamento de itens cerimoniais transferidos entre as residências reais. Os valores envolvidos eram modestos para os padrões da Crown Estate. A linguagem era vaga, mas não alarmante. No entanto, o instinto de Anne, apurado por décadas de serviço disciplinado e memória institucional, registrou uma leve dissonância. Algo na frase parecia deliberadamente impreciso. Ela marcou a página e solicitou um detalhamento complementar. A resposta não chegou rapidamente. Passaram-se 3 semanas, até que a documentação ampliada chegasse à sua mesa e, quando chegou, o desconforto transformou-se em preocupação. Diversos itens de alto valor, joias antigas, manuscritos históricos e peças de insígnias cerimoniais haviam sido retirados de depósitos seguros da coroa. Seus destinos foram listados apenas como instalações de armazenamento temporário, sem endereços, sem códigos de custódia padrão. As autorizações continham a assinatura do gabinete de Camila, mas as justificativas variavam de necessidades de restauração à reorganização de arquivos. Anne verificou cada explicação, comparando-a com os cronogramas oficiais de manutenção do palácio e os registros de restauração. Nada coincidia. Os prazos estavam incorretos. O projeto citado não existia. Mesmo assim, Ana não levou o assunto adiante. Ela entendia melhor do que a maioria a gravidade de uma acusação, mesmo que implícita, envolvendo a rainha consorte. Rumores e conjecturas já haviam destruído reputações antes. Ela não permitiria que a suspeita se sobrepusesse às provas. Em vez disso, iniciou uma investigação discreta por conta própria, consultando administradores de propriedades, arquivistas e oficiais de segurança de confiança, indivíduos que serviam a casa há décadas e compreendiam não apenas as regras, mas também os motivos por trás delas. O que emergiu não foi uma única violação, mas um padrão. Ao longo dos Language Not Registered for Generation meses anteriores, Camila havia gradualmente estendido sua influência a áreas tradicionalmente regidas por comitês de longa data e pela supervisão do funcionalismo público. Um pequeno círculo consultivo se formou em torno de seu gabinete, composto principalmente por indivíduos com experiência em avaliação de arte, consultoria em patrimônio e liquidação de bens. Eles não estavam formalmente integrados à administração do palácio. No entanto, atuavam de forma suficientemente próxima para influenciar decisões antes mesmo que questionamentos pudessem ser levantados. Um funcionário de longa data, falando em voz baixa e sem identificação, descreveu uma crescente sensação de inquietação. Começaram a chegar pedidos de listas de inventário completas, históricos de avaliações e documentação de proveniência, registros que não eram revisados há décadas. Quando questionado, o secretário particular de Camila justificou o esforço como uma modernização, uma revisão estratégica das coleções reais para melhor refletir os valores contemporâneos e os objetivos de engajamento público. Mas, para aqueles que entendiam os princípios de funcionamento do patrimônio da coroa, a explicação soou vazia. A modernização não exigia avaliações privadas, não envolvia locais de armazenamento secretos e não justificava a crescente opacidade em torno de decisões antes regidas por rígida transparência. William tomou conhecimento da situação no início de outubro, durante um jantar particular com Anne em Windsor. Não havia funcionários presentes, nem uma pauta formal. Após a refeição, Anne colocou uma pasta fina sobre a mesa entre eles. Lá dentro, havia cópias de registros de transferência, correspondências não respondidas de administradores de propriedades e uma cronologia meticulosamente elaborada, que detalhava a escalada das atividades ligadas ao escritório de Camila. William leu em silêncio. A cada página virada, sua expressão se tornava mais tensa, não de raiva, mas de compreensão. Ele entendeu imediatamente o que Anne estava insinuando.
Se as movimentações não fossem autorizadas, as implicações seriam graves. Se sugerissem benefício pessoal ou intenção de usar a propriedade real para além do protocolo, as consequências seriam existenciais para a própria monarquia. Conversaram brevemente, com cautela, sem especulações, sem emoções, apenas sobre os próximos passos. William encomendaria discretamente uma auditoria completa, abrangendo todas as movimentações de bens ligadas ao escritório de Camila nos últimos 2 anos, utilizando canais de supervisão externos, isolados da influência do palácio. Anne continuaria monitorando as atividades, intervindo sutilmente, quando necessário, para impedir novas transferências, e ambos concordaram com total confidencialidade. Até que tivessem provas irrefutáveis, o assunto permaneceria sob sigilo. Eles não podiam se dar ao luxo de estar errados. Uma acusação infundada fragmentaria a família, minaria a autoridade de Charles e atrairia um escrutínio que a instituição não suportaria. Mas, se suas preocupações se confirmassem, o atraso seria indefensável. O que nenhum dos dois previu foi a rapidez com que os eventos ultrapassariam sua estratégia cuidadosa. A auditoria ainda estava em seus estágios iniciais. O monitoramento de Anne começara a encontrar resistência. E então, em uma manhã gélida de dezembro, em um antigo estábulo convertido, há muito considerado pouco mais que um depósito improvisado, Mike Tindall se deparou com algo que jamais deveria ter visto. Essa descoberta reduziria meses de planejamento cauteloso a questão de horas. E, uma vez feita, não haveria mais espaço para discrição, atrasos ou negação. A investigação se aprofunda. As horas que se seguiram à descoberta de Mike Tindall transcorreram com uma precisão que revelou a seriedade com que o palácio tratava a situação. Por volta do meio da manhã de Language Not, Registered for Generation de dezembro, uma sala segura no castelo de Windsor havia sido convertida em um centro de investigação improvisado. Estavam presentes William N., Sir Clive Alderton, secretário particular do rei, 2 consultores jurídicos seniores da coroa e um perito contábil contratado por uma empresa especializada em rastreamento de ativos de alto valor. O próprio Mike Tindall fora instruído a permanecer à disposição para quaisquer perguntas adicionais. Seu telefone foi protegido para evitar qualquer possibilidade de vazamento de informações antes que o palácio definisse sua resposta. Os documentos que Mike havia fotografado estavam agora expostos em uma tela grande. Cada página foi analisada quanto à autenticidade, autorização e implicações legais. O que emergiu dessa análise inicial foi profundamente preocupante. A documentação detalhava um esforço sistemático para remover itens específicos do inventário oficial do patrimônio da coroa, submetê-los a avaliações independentes por avaliadores privados e prepará-los para uma possível venda por meio de canais de leilão internacionais discretos. Nenhuma dessas atividades havia sido aprovada pelos mecanismos legais adequados que regem a propriedade real. Nenhuma delas havia sido revelada ao chefe da casa ou ao gabinete do Lord Chamberlain, e todas remontavam, direta ou indiretamente, ao escritório particular de Camila. A contadora forense, uma mulher chamada da doutora Helena Marsh, que já havia trabalhado na recuperação de bens de espólios lesados, explicou o padrão com precisão cirúrgica. Isso não é oportunismo, é algo planejado. A documentação mostra uma progressão. As consultas iniciais sobre os procedimentos de avaliação foram seguidas por pequenas movimentações de teste de itens de menor valor, e depois pela escalada para peças de maior valor, uma vez que o processo tivesse sido aprimorado. Quem quer que tenha organizado isso entendia a burocracia real suficientemente bem para explorar suas brechas. William ouviu, com o maxilar tenso, e o destino final desses itens. O Dr. Marsh hesitou apenas brevemente, com base na correspondência sobre a venda privada. Os compradores estavam sendo cultivados por meio de intermediários, indivíduos sem ligação direta com a Casa Real, mas
com relacionamentos estabelecidos no mercado internacional de arte e antiguidades. Anne inclinou-se para a frente, com a voz firme. Temos certeza de que Camila ordenou isso pessoalmente, ou poderiam ter sido subordinados agindo sem o seu conhecimento. O consultor jurídico respondeu com cautela. As autorizações contêm o selo do escritório dela. Vários documentos incluem anotações manuscritas que parecem condizer com o estilo da assinatura dela. No entanto, precisaríamos de uma análise grafológica para confirmar sem sombra de dúvida. Mas mesmo que subordinados tenham executado a logística, o enorme envolvimento do escritório dela torna extremamente difícil sustentar uma negação plausível. Foi nesse momento que o papel de Zara Phillips no desenrolar do drama ficou claro. Mike ligou para ela imediatamente após sair de Gatcombe Park e Zara, que havia crescido naquela propriedade e conhecia seus sistemas intimamente, conectou vários pontos que até mesmo os investigadores haviam deixado passar. Ela os lembrou de uma conversa de meses antes, quando Camille havia perguntado casualmente a Anne sobre os protocolos de armazenamento de itens não pertencentes à realeza. Na época, pareceu uma curiosidade inocente. Em retrospectiva, pareceu um reconhecimento. Zara também se lembrou de que Camila havia expressado interesse em modernizar a gestão da coleção real, sugerindo que certas peças poderiam ser melhor aproveitadas em empréstimos a museus, ou até mesmo em vendas estratégicas para financiar iniciativas de caridade. Novamente, os comentários pareceram inofensivos, mas agora, à luz da descoberta de Mike, formavam uma narrativa de planejamento deliberado. No início da tarde, a investigação se expandiu para incluir uma análise das contas financeiras de Camila, tanto pessoais quanto as vinculadas ao seu escritório. O que a equipe forense descobriu acrescentou mais uma camada perturbadora. Pagamentos haviam sido feitos a diversos consultores de arte e especialistas em avaliação nos últimos Language Not Registered for Generation Mises, totalizando centenas de milhares de libras. Esses pagamentos eram tecnicamente legais, provenientes de fundos discricionários disponíveis ao gabinete da rainha consorte. Mas o momento e a finalidade, especialmente quando comparados com as movimentações de bens que Mike havia descoberto, sugeriam que faziam parte de um esforço coordenado para preparar o patrimônio real para a venda privada. A pergunta que assombrava a todos naquela sala era a mais simples e dolorosa. Por quê? Camila não estava em situação financeira desesperadora. Ela não tinha nenhuma necessidade óbvia de liquidar propriedades da realeza. A explicação mais provável, embora ninguém quisesse expressá-la em voz alta, era que se tratava de controle, legado e o desejo de garantir recursos independentes das estruturas formais da coroa. Talvez ela temesse que sua posição, sempre um tanto precária devido ao seu passado, pudesse ser ameaçada. Talvez ela acreditasse que construir uma reserva financeira privada fosse prudente. Ou talvez, o que é mais preocupante, ela simplesmente tivesse passado a ver as propriedades reais como uma extensão de seu domínio pessoal, algo que ela tinha o direito de administrar como bem entendesse. Qualquer que fosse seu raciocínio, as ações em si eram indefensáveis, e William, encarando as evidências diante de si, sabia que a decisão que seu pai teria que tomar seria a mais angustiante de seu reinado, o confronto. O encontro ocorreu na sala Language Not Registered for Generation do Palácio de Buckingham, um aposento reservado para momentos em que a discrição não era apenas preferível, mas essencial. Ali se realizaram delicadas negociações diplomáticas, consultas constitucionais, em raras ocasiões, o discreto desmantelamento de laços familiares a serviço da coroa. Naquela tarde de dezembro, as altas janelas deixavam entrar pouca luz. Londres estava sob um céu cinza ardósia, daquele tipo que achata o tempo e abafa o som, fazendo a cidade parecer suspensa entre o dia e a noite. Dentro dos muros do palácio, a atmosfera era ainda mais fria, desprovida de cerimônia e calor. O rei Charles estava sentado à cabeceira da longa mesa polida, com a postura rígida, o rosto abatido e incomumente pálido. A tensão das últimas semanas era visível nas linhas finas ao redor dos olhos, agora acentuadas pela consciência do que aquele encontro representava. À sua esquerda,
estavam William e Anne, alinhados não apenas fisicamente, mas também em propósito. À sua direita, Sir Clive Alderton e o principal consultor jurídico, cuja presença servia como um lembrete de que aquilo não era mais apenas um assunto de família. E na outra extremidade da mesa, posicionada com inegável intencionalidade, estava a rainha Camila, sozinha, distante e já isolada pelo veredicto tácito que se acumulava na sala. Ela fora informada da reunião apenas Language Not Registered for Generation minutos antes. Sem pauta, sem documentos informativos, apenas uma breve instrução de que sua presença era obrigatória. Ao entrar e observar a disposição dos rostos, a gravidade do momento a atingiu imediatamente. Por um breve instante, sua compostura vacilou. Então, com visível esforço, ela se recompôs e sentou-se, cruzando as mãos como se estivesse se protegendo de algo invisível. Charles começou sem rodeios. Não haveria suavização do golpe, nenhuma introdução gradual. Sua voz era calma, controlada e carregada de emoção, que ele claramente lutava para reprimir. Camila, disse ele, nos foram apresentadas evidências de atividades envolvendo propriedade real, que não foram autorizadas pelos canais adequados, atividades que parecem ter sido coordenadas por meio do seu gabinete. Preciso que você me ajude a entender o que aconteceu. O silêncio que se seguiu foi excruciante, prolongando-se muito além do que a etiqueta normalmente permitiria. As mãos de Camila apertaram-se quase imperceptivelmente contra a mesa. Quando finalmente falou, sua voz carregava um tom inconfundivelmente defensivo. Não sei o que lhe disseram, afirmou, mas não fiz nada de errado. Se houve erros administrativos, foram cometidos pela equipe, não por mim. E respondeu imediatamente, com um tom preciso e inflexível. Erros administrativos não explicam avaliações privadas, contratos de venda não assinados e a remoção sistemática de bens da coroa para locais não divulgados. Isso não foi um erro, foi uma estratégia. William deslizou uma pasta grossa pela mesa em direção a Camila. O gesto foi calmo, quase contido, mas seu significado era inconfundível. Dentro, havia cópias dos documentos que Mike havia descoberto no antigo estábulo convertido, laudos de avaliação, minutas de contratos e correspondências com consultores externos. Atrás deles, havia registros financeiros que rastreavam pagamentos a consultores que operavam completamente fora da supervisão do palácio. Camila abriu a pasta lentamente. Seus olhos percorreram as páginas com cuidado deliberado. Por um instante fugaz, algo passou por seu rosto. Reconhecimento, cálculo, talvez até resignação. Então, ela fechou a pasta e olhou diretamente para Charles. Se erros foram cometidos, disse ela cuidadosamente, foram cometidos na busca por modernizar a forma como gerenciávamos a coleção. Fui informado de que certas peças poderiam ser melhor aproveitadas por meio de empréstimos, parcerias e acordos de longo prazo. Nada seria vendido sem a devida consulta. O consultor jurídico pigarreou antes de falar, com voz formal, porém firme. Majestade, a documentação sugere o contrário. Contratos estavam sendo preparados para a venda definitiva. Compradores estavam sendo identificados, e nenhuma dessas atividades foi comunicada aos escritórios responsáveis pela administração do patrimônio da coroa. Estas não são discussões exploratórias. Estas são ações preparatórias. A compostura de Camila começou a ruir. Sua voz se elevou ligeiramente, agora carregada de raiva e desespero. Dediquei décadas a esta instituição. Fui examinada, criticada e julgada a cada passo. Se busquei garantir um mínimo de segurança, uma certa medida de independência, isso é realmente imperdoável? Anne não hesitou. Sim, disse ela. Quando essa segurança provém de uma propriedade que não lhe pertence, é imperdoável. O silêncio voltou a reinar na sala, desta vez mais pesado, como se as próprias palavras tivessem se dissipado no ar. Charles encarava as próprias mãos, firmemente entrelaçadas à sua frente. Lentamente, ergueu o olhar. A angústia em seus olhos era inconfundível, exposta apesar de anos de contenção disciplinada. Camila, disse ele, com a voz vacilando pela primeira vez, não duvido do seu serviço. Não duvido da sua lealdade a mim pessoalmente.
Mas isto, gesticulou em direção à pasta, incapaz de tocá-la. Isto eu não posso defender e não posso permitir que continue. William falou em seguida, com a voz firme, deliberada e totalmente isenta de malícia. O patrimônio da coroa não é um recurso pessoal. É um patrimônio público. O que você fez, intencionalmente ou não, viola esse patrimônio e coloca toda a monarquia em risco. Se isso se tornasse público, se o parlamento ou a imprensa descobrissem o que descobrimos, o dano seria irreparável. Lágrimas se acumularam nos olhos de Camila. Se eram de medo, raiva ou genuíno remorso, ninguém na sala saberia dizer. Sua voz baixou quando ela falou novamente. Então, o que você está propondo? Que eu seja humilhada, descartada depois de tudo? Charles fechou os olhos por um instante antes de responder. Quando falou, sua voz embargou. Estou propondo que tomemos uma decisão que proteja a instituição, disse ele. Mesmo que isso destrua o que ainda resta entre nós. A reunião continuou por mais uma hora, mas sua conclusão já estava selada. Perguntas foram feitas, explicações oferecidas, alternativas consideradas, mas nada alterou a verdade fundamental. Camila não conseguiu apresentar uma defesa convincente. O rastro documental era extenso demais. A intenção era clara demais. Quando a escuridão do inverno finalmente se instalou em Londres, a máquina do palácio já estava em movimento. Declarações preliminares foram preparadas. Instrumentos legais foram revisados e aprimorados. O que se seguiria não seria estridente nem teatral. Seria processual, abrangente e devastador em sua silenciosa eficiência. Uma proibição tão abrangente que apagaria quase todos os vestígios do papel operacional de Camila dentro da estrutura real. E com isso, a questão passaria de crise familiar para acerto de contas institucional, selado, não pela raiva, mas pela necessidade. O veredito. As language not registered for Generation Age. Language not registered for Generation do dia. Language not registered for Generation de dezembro. O Palácio de Buckingham divulgou um comunicado que chocou o mundo. Com efeito imediato, a Rainha Camila foi destituída de todos os privilégios cerimoniais, administrativos e residenciais associados à coroa. Esta decisão segue-se a uma revisão abrangente de irregularidades envolvendo propriedades da coroa, descobertas durante uma auditoria de rotina. Sua Majestade manterá seu título, mas não participará mais de nenhuma função real oficial. Não terá acesso às propriedades da coroa, nem receberá apoio financeiro ou de segurança dos recursos da Casa Real. Esta decisão é final e irrevogável. O patrimônio da coroa foi assegurado e todas as partes afetadas foram notificadas. Não serão fornecidos mais detalhes, pois este assunto agora é considerado encerrado. As palavras eram clínicas, quase estéreis, mas sua implicação era impressionante. Camila não havia sido simplesmente marginalizada ou solicitada a se afastar dos deveres públicos. Ela havia sido banida permanentemente e completamente da própria instituição na qual lutara por décadas para ser aceita. O uso da expressão final e irrevogável pelo palácio não deixava margem para interpretações equivocadas. Não se tratava de uma suspensão enquanto se aguardava uma nova avaliação. Não era uma medida temporária sujeita à reconsideração. Era um exílio absoluto e irrevogável. Em poucos minutos, todas as principais redes de notícias interromperam sua programação. Os âncoras da BBC leram o comunicado com um choque mal disfarçado, sua compostura habitual abalada pela natureza sem precedentes do anúncio. A Sky News consultou especialistas em direito constitucional que tiveram dificuldade em encontrar precedentes históricos para uma medida tão drástica contra uma rainha consorte em exercício. Um historiador, participando por videoconferência, observou que, desde a Idade Média, nenhuma consorte real havia sido tão completamente despojada de seu status e privilégios enquanto o monarca permanecia no trono. Nos Estados Unidos, a CNN descreveu a decisão como sem precedentes na história da realeza moderna.
observando que, mesmo durante a crise da abdicação de Language Not Registered for Generation, a linguagem utilizada havia sido mais branda, demonstrando maior respeito pela dignidade dos envolvidos. Esta declaração, por outro lado, foi direta, implacável e concebida para comunicar uma decisão definitiva. A reação do público dividiu-se de forma previsível, mas com uma intensidade que surpreendeu até mesmo os observadores mais experientes da realeza. Na Grã-Bretanha, os espectadores mais velhos expressaram uma mistura de vindicação e tristeza. Muitos nunca aceitaram completamente Camila, e as suas memórias de Diana permanecem vivas e implacáveis, mesmo depois de todos esses anos. Para eles, isso pareceu uma correção, um acerto de contas há muito adiado para uma mulher que, em sua opinião, nunca deveria ter ocupado o cargo. Fóruns online e plataformas de mídia social se encheram de comentários que variavam de "finalmente justiça" a "ela nunca mereceu a coroa", passando por reflexões mais ponderadas sobre a tragédia de uma mulher cuja ambição acabou por destruí-la. O público mais jovem, no entanto, estava mais dividido. Alguns viram a proibição como justificada, uma resposta necessária a uma conduta imprópria grave que não poderia ser tolerada, independentemente de quem a tivesse cometido. Argumentavam que a monarquia precisava demonstrar responsabilidade para manter sua relevância em uma sociedade moderna que questionava cada vez mais os privilégios hereditários. Outros questionavam se a punição era desproporcional, indagando se uma mulher estava sendo usada como bode expiatório por falhas sistêmicas na administração real, falhas que antecediam seu envolvimento e refletiam problemas institucionais mais amplos. Diversos comentaristas destacaram a dimensão de gênero da controvérsia, apontando que membros masculinos da realeza haviam sobrevivido a escândalos de igual ou maior magnitude, sem enfrentar consequências tão drásticas. Nas redes sociais, a hashtag #ECamilaBand tornou-se um dos assuntos mais comentados em menos de uma hora após o anúncio, gerando milhões de publicações com todas as reações possíveis. Alguns usuários compartilharam fotos nostálgicas de Diana, interpretando a queda de Camila como justiça kármica acumulada ao longo de décadas. Outros publicaram imagens de Camila durante seus anos de serviço público, destacando seu trabalho beneficente e argumentando que um erro não deveria apagar décadas de contribuição. Proliferaram teorias da conspiração, com alguns afirmando que todo o escândalo havia sido fabricado por William e Anne para consolidar seu controle sobre a monarquia, enquanto outros sugeriam que Camila só havia sido pega porque ameaçou interesses mais poderosos dentro da família real. Nos Estados Unidos, a reação foi ainda mais dramática. O público americano, particularmente aqueles com mais de Language Not Registered for Generation anos que acompanhavam a família real há décadas, desde os anos de Diana e além, analisou o anúncio sob a ótica de seus próprios valores culturais. Diversos comentaristas observaram que, nos Estados Unidos, um escândalo dessa magnitude provavelmente desencadearia investigações judiciais, audiências no Congresso e possíveis acusações criminais por apropriação indébita de bens públicos. O fato de o palácio ter agido com tanta rapidez e decisão, resolvendo toda a questão internamente, sem mecanismos de prestação de contas pública, foi visto como admirável por sua eficiência e preocupante por sua falta de transparência. Programas de entrevistas dedicaram segmentos inteiros à análise do significado da proibição, com correspondentes reais vindos de Londres para fornecer contexto e especulações. Mas, além do espetáculo público, as consequências verdadeiramente profundas se desenrolavam em privado, por trás de portas fechadas e cortinas pesadas, onde os custos reais de tais decisões são sempre pagos. Charles, que havia autorizado a proibição com uma assinatura visivelmente trêmula, segundo os presentes, recolheu-se a Highgrove imediatamente após o anúncio. Funcionários relataram que ele parecia vazio, envelhecido anos em um único dia, movendo-se pelos cômodos familiares de sua residência particular como um fantasma assombrando a própria vida, a mulher que ele amara e defendera durante décadas de controvérsia, a mulher por quem ele suportara a condenação pública e a desaprovação familiar. Traíra não apenas a instituição que jurara proteger, mas também
a confiança que depositara nela. E essa traição, seja como for que tenha ocorrido, qualquer que fosse a complexa mistura de medo e ambição que a tivesse motivado, jamais poderia ser desfeita. A própria Camila foi transferida sob escolta de segurança para uma residência particular em Wiltshire, uma propriedade que possuía independentemente da coroa, adquirida anos antes como um refúgio da intensidade da vida na realeza. Ela não foi presa. O palácio evitou cuidadosamente usar linguagem que sugerisse qualquer delito criminal, mas os termos de sua proibição incluíam restrições significativas. Ela foi proibida de falar publicamente sobre assuntos da realeza, impedida de usar seu título em qualquer contexto comercial e privada da equipe de segurança que a protegia desde que se tornou rainha consorte. Para uma mulher que passou quase Language Not Registered for Generation anos como membro ativo da família real, a transição foi brutal. Num instante, ela era rainha consorte do Reino Unido, sentada ao lado do rei em funções de Estado, com sua imagem estampada em moedas e selos oficiais. No instante seguinte, era efetivamente uma cidadã comum, desprovida de status, propósito e da proteção que esse status lhe proporcionava. William e Anne, que mais pressionaram pela decisão, reconheceram em particular o impacto emocional da medida, embora nenhum dos dois questionasse sua necessidade. Em um raro momento de vulnerabilidade, Anne teria dito a uma confidente próxima: "Não me alegro com este desfecho, mas a coroa deve sobreviver mesmo quando as pessoas que a compõem não o forem. As instituições perduram, porque demonstram que nenhum indivíduo, independentemente de sua posição ou história pessoal, está acima dos princípios que lhes conferem legitimidade." William, ao falar com Catherine, na privacidade de seu apartamento no Palácio de Kensington, foi mais direto. "Não tínhamos escolha", disse ele simplesmente. A alternativa era permitir que a monarquia fosse comprometida por alguém que colocasse o interesse pessoal acima do dever institucional. Isso não é sustentável, independentemente de quem cometa a ofensa. As consequências e as lições. À medida que o choque de Language Not Registered for Generation de dezembro começava a se dissipar, a monarquia se viu navegando por um território nunca antes enfrentado na história moderna. Uma rainha consorte em exercício banida para sempre, não por morte ou divórcio, mas por má conduta. O precedente era estarrecedor, e suas implicações moldariam a família real por gerações. Dentro do palácio, a prioridade imediata era a estabilização. Funcionários trabalharam a noite toda para atualizar toda a documentação oficial, removendo o nome de Camila das listas de cerimônias, documentos de planejamento de eventos e protocolos de comunicação. Retratos foram discretamente realocados. Seu escritório pessoal foi lacrado e seu conteúdo inventariado por representantes legais. Todo vestígio de seu envolvimento administrativo foi metodicamente apagado, não por maldade, mas por necessidade. A instituição precisava funcionar, e só poderia fazê-lo se a contaminação fosse completamente eliminada. Para Charles, o acerto de contas pessoal era muito mais complexo do que qualquer ajuste administrativo. Ele passara a vida inteira esperando para ser rei, e quando finalmente ascendeu ao trono, o fizera com Camila ao seu lado, acreditando que ela seria sua parceira constante na difícil tarefa de modernizar a monarquia. Agora, essa parceria não só havia terminado, como se revelara um erro fundamental de cálculo. Pessoas próximas ao rei descreveram um homem lutando contra uma profunda desilusão, questionando não apenas seu próprio julgamento, mas também sua compreensão da mulher que pensava conhecer. O desgaste emocional se manifestava em pequenos, porém reveladores, gestos. Charles cancelou diversos compromissos públicos, alegando a necessidade de reflexão pessoal. Passava longas horas caminhando sozinho pelos jardins de Highgrove, uma figura solitária, movendo-se pela paisagem invernal, como se buscasse respostas que a terra congelada não podia fornecer. William, por outro lado, encarou as consequências com o pragmatismo que lhe era característico. Ele compreendia que a sobrevivência da monarquia dependia da sua capacidade de demonstrar responsabilidade, mesmo quando essa responsabilidade exigia sacrifícios dolorosos. Numa reunião privada com conselheiros de topo, ele terá dito:
não podemos ser vistos como estando acima das regras que afirmamos defender. Se isso significar perder alguém que amamos, então esse é o preço da integridade. As suas palavras, embora duras, refletiam uma mudança geracional na forma como a família real entendia o seu papel. Para William, a instituição não era uma família a ser protegida a todo custo. Era um patrimônio público, e essa confiança só poderia ser mantida por meio da transparência e de ações decisivas quando quebrada. Anne, sempre disciplinadora, concentrou suas energias em reforçar as reformas estruturais que impediriam a recorrência de tal situação. Ela trabalhou com o administrador da casa para implementar novos mecanismos de supervisão da gestão patrimonial, garantindo que nenhum indivíduo, independentemente da posição hierárquica, pudesse autorizar movimentações ou avaliações sem aprovação em várias instâncias. Ela também defendeu auditorias independentes regulares de todas as coleções reais, uma recomendação que foi rapidamente adotada e formalizada como política do palácio. Para Anne, a queda de Camila não foi uma tragédia pessoal. Foi um estudo de caso sobre o que acontece quando a deferência tradicional é confundida com supervisão adequada. Mas talvez as consequências mais comoventes tenham sido para Zara e Mike Tyndall, os dois indivíduos cujo envolvimento acidental desencadeou toda a crise. Ambos lutavam contra o peso do que havia acontecido. Mike, em particular, se pegava repassando o momento em que abriu aquele container, questionando se poderia ter lidado com a situação de forma diferente, se havia uma maneira de resolver o problema sem um desfecho tão catastrófico. Zara, protetora do marido e extremamente leal à mãe, Anne, o tranquilizava repetidamente, dizendo que ele havia feito a coisa certa. A descoberta não era o problema. As ações que levaram à descoberta foram, de fato, verdadeiras. Ainda assim, a consciência de que sua família havia sido o catalisador de tal turbulência pesava muito sobre ambos. Conforme dezembro avançava e o choque inicial dava lugar a uma nova normalidade, as lições mais amplas da proibição de Camila começaram a emergir. Para a monarquia, foi um lembrete contundente de que ninguém, independentemente do título ou da proximidade com o poder, estava isento de responsabilidade. A instituição havia sobrevivido porque demonstrou, ainda que imperfeitamente, que era capaz de se autorregular quando necessário. Para o público, especialmente os espectadores mais velhos que acompanharam a longa jornada de Camila, de amante à rainha, a lição foi mais ambígua. Alguns viram uma vindicação, uma confirmação de que ela nunca pertencera verdadeiramente a lugar nenhum. Outros viram uma tragédia. Uma mulher que lutou tanto por aceitação apenas para perder tudo por causa de um erro de cálculo relacionado a privilégios. Da minha própria perspectiva, assistindo a essa história se desenrolar, fiquei impressionado com a rapidez com que um legado pode se desfazer. Camila passou anos reabilitando sua imagem, conquistando um respeito relutante por seu trabalho de caridade e sua presença constante ao lado de Charles. E, no entanto, em um único dia, tudo isso foi apagado. Serve como um poderoso lembrete de que o caráter, em última análise, se revela não nos títulos que ostentamos ou nos papéis que desempenhamos, mas nas escolhas que fazemos quando acreditamos que ninguém está olhando. No fim, a proibição de Camila não foi simplesmente um decreto real, foi uma declaração sobre limites, sobre a diferença entre conquistar um lugar e assumir a sua posse. E, à medida que o inverno se intensificava na Grã-Bretanha, uma verdade se instalou sobre a monarquia como geada sobre a pedra. A confiança, uma vez quebrada, raramente se reconstrói, e o poder, uma vez abusado, jamais retorna. A queda da Rainha Camila nos lembra que nenhuma posição é permanente e nenhuma traição fica impune. Se você achou essa história tão chocante quanto eu, compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. De onde você está assistindo e quais lições você tira desse momento histórico? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois o próximo capítulo dessa saga real já está se desenrolando.